O direto ao ponto, a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno, hoje com dicas para os idosos viverem bem e não terem problemas com a depressão. Bom dia, Dr. Moreno. Bom dia, bom dia. Esse assunto é importante até porque a gente está aí num momento de envelhecimento da população, não só no Brasil como no mundo. E a região aqui do Vale do Taquari é uma das que está envelhecendo mais rápido, né, se a gente comparar com o Brasil inteiro. Então a gente tem uma grande proporção aí de idosos. Tem cidades, inclusive, que já tem mais idosos que crianças aqui do Vale do Taquari. Então a gente está falando sobre essa etapa de vida é muito importante e muitas vezes essas pessoas, essa faixa etária não teve ao longo da vida essa preocupação com a sua saúde mental. A gente tinha mais no passado a preocupação com a saúde física, né? Os ossos estarem bons, os músculos estarem bons, a pessoa está ativa fisicamente e esquecia da questão da saúde mental. Tá? E a gente sabe que hoje a saúde mental é um dos pilares aí da gente ter uma saúde boa como um todo. E uma particularidade que a gente vê assim, de idosos que muitas vezes adoecem mentalmente é a questão de lidar com a solidão. Tá? Então, por vários motivos, né, os filhos crescem, têm que sair de casa, existe a situação de viuvez, por exemplo, tá? E essa questão da solidão é um grande desafio. A gente sabe que solidão está associada com vários problemas de saúde, inclusive física. Tá? Pessoas que têm essa sensação de solidão, elas padecem mais, adoecem mais, têm uma imunidade pior, por exemplo. Tá? E hoje a gente sabe que existem várias formas a gente saber lidar com a solidão. A primeira é entender que não necessariamente a gente está sozinho, sem ninguém junto com a gente, significa que a gente está só. A gente pode estar conectado com as pessoas, a gente pode ter um círculo social, a gente pode hoje estar usando as ferramentas de internet. Então hoje, por exemplo, o WhatsApp, né, um aplicativo tão fácil de utilizar. Hoje quase todo mundo tem um telefone, a grande maioria, pelo menos dos idosos que eu conheço, dos idosos que eu atendo, tem o acesso ao celular e ali pode estar se fazendo as conversas, ligando, até a questão da chamada de vídeo. E isso faz com que a sensação de solidão reduza bastante. Isso é bem importante dos idosos não se isolarem digitalmente. Tá? Isso é uma coisa importante. Lembrar do círculo social. Tá? Muitas vezes os idosos vão ficando cada vez mais em casa e isso vai fazendo com que perca lá de tomar um chimarrão com o vizinho, de jogar uma carta com o vizinho. Isso é muito importante de se manter. Tá? Então, às vezes não vai ser o filho que vai estar todo dia lá, porque ele tem que trabalhar, está com a família dele, mas o círculo social a pessoa tem que conseguir manter. Com a aposentadoria também é um outro desafio, que o idoso muitas vezes acostumado a trabalhar, tá? E cuidar da família, em algum momento ele não vai precisar mais cuidar da família, porque os filhos estão adultos, eles sabem se cuidar já, tá? E tem que cuidar das suas próprias famílias, e ele não vai estar mais conseguindo trabalhar muitas vezes, tá? Ou não vai conseguir mais trabalhar na intensidade que ele trabalhava. E aí vem uma sensação de inutilidade muito grande. E isso é muito importante o idoso saber lidar, tá? Primeiro, entender que em algum momento vai ter que se reduzir a carga de trabalho ou até parar de trabalhar e também se entender que faz parte da vida os filhos saindo de casa. Que bom que os filhos saindo de casa significa que você teve sucesso, né? Você conseguiu deixar seus filhos independentes. Então a pessoa vai ter que se dedicar mais aos seus hobbies. E às vezes a pessoa na vida adulta só trabalhou e esqueceu de se olhar internamente e ver o que eu gosto de fazer além de trabalhar. Né? Eu gosto de jogar um futebol, eu gosto de aconselhar, eu gosto de jogar uma bocha. Então a pessoa tem que ter o seu hobby. Eu gosto de fazer a minha horta, eu gosto de cuidar dos animais. Aí as pessoas param de trabalhar e ficam lá sentados o dia inteiro vendo TV. E então isso é muito ruim. Tá? Isso, a sensação de solidão, a sensação de inutilidade aumenta muito. Então a importância, já no adulto, o adulto que está ouvindo aqui, né, além do trabalho, família, o que eu gosto de fazer? Isso é muito importante para não chegar lá na etapa de idoso e não saber, não acabar perdendo o sentido da vida, né? É bem interessante, né, doutor Moreno? E a gente acha que tem diferentes necessidades para diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, aquela pessoa que para ela é importante continuar trabalhando. Eu vou dizer, na minha família eu tenho exemplos de pessoa que está com uma carga reduzida de trabalho, ou seja, continua trabalhando, mas reduziu, tem um pouco mais de tempo para sua vida. Uhum. Tem quem está aposentado e que mora sozinho, né, que talvez é a maior preocupação que se tem nessa questão de depressão, e tem quem está aposentado e tem a companhia, né, do cônjuge. Então são situações diferentes, né?
Mas me parece interessante que tu falas da ligação digital, né, o WhatsApp, enfim, fazer esse contato digital, mas me parece ainda do que eu sinto é que o contato físico, contato presencial, esse é o que mais importa. Porque aí tu tem o contato com a pessoa, tu já marca. Tu falou de um jogo de carta, pode ser de uma atividade de caminhada, do grupo que vai para o baile da terceira idade, encaminhar alguma viagem, sei lá, coisas diferentes. Me parece que isso é o que manter as pessoas ocupadas, né? Porque você já falou em outros momentos, a pessoa ficar isolada muito tempo sozinha na sua casa, isso pode ser um problema, né? Com certeza, com certeza. E lembrar que diminuindo o ritmo de trabalho, cuidado com os filhos, vai ter que inserir mais atividades para o seu cuidado, o exercício, cuidar mais da alimentação. A pessoa vai ter mais tempo para fazer isso, né? Então, é importante incluir isso na rotina, tá? E uma coisa que, já problematizando aí a geração que está por vir aí, né? Olha que interessante, a gente está uma geração vindo que cada vez mais as pessoas estão deixando as atividades presenciais, as relações presenciais para uma digitalização. E a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com isso. Como é que vai ser essa geração, tá, que muitas dessas pessoas dessa geração, dessa gurizada, não quer ter filho, não quer fazer um relacionamento a longo prazo. Então, como é que vai ser lidar com a solidão, tá, daqui a 40, 60 anos dessa geração que está vindo, né? A gente não sabe, né? Então, o pessoal que está só acostumado com a internet, não está casado, não quer ter filho, tá? Então, na minha mente aqui, acho que vai ser um problemão aí dessa geração aí digital, quando eles ficarem idosos, né? Enfim, problematizando aqui para finalizar, né? Olhando lá para frente, né? E tem muitos filhos únicos. Exato. Né? Isso também, não vai ter mais o irmão, a irmã. Né? Claro, tem muitas que ainda tem. Né? Só que hoje em dia a gente vê um casal, uma família com 3 filhos e diz, nossa, 3 filhos, que coragem. Antigamente 3 era normal. Exatamente. Né? Tinha 4, 5, 2. Quando era filho único era diferente. Hoje em dia inverteu, né? É o normal. É o normal. É o normal. Tá certo, doutor Rafael. Muito obrigada pelas informações. Boa semana e até a próxima segunda. Ok, um abraço a todos então.